eu fiz questão de trazer um convidado, porque é um assunto extremamente delicado. E aí o doutor Rogério Vinícius já está aqui comigo, que ele é advogado do GADA, aqui de São José do Rio Preto. Já o cumprimentei, vou cumprimentar de novo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no nosso BG. Primeiro vamos explicar o que é o GADA, como ele atua em relação aos direitos aí das pessoas, enfim, que tem essas doenças graves ou até com deficiência também. E depois, aproveitando que você está aqui hoje, que você já faz um trabalho maravilhoso no GADA há muitos anos, a gente vai poder explicar um pouquinho mais sobre essa doença, sobre a gravidade e como buscar ajuda também. Então, primeiro, seja bem-vindo, boa tarde. Conte pra gente o que o GADA faz hoje em relação a essa população mais vulnerável. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. E o GADA é uma ONG, uma instituição filantrópica, que ela surgiu como uma ONG AIDS e ao longo do tempo ela foi evoluindo até se tornar uma ONG de direitos humanos. Hoje nós temos vários trabalhos que nós desenvolvemos, temos inclusive uma parceria com a Fundação Casa também, e estamos em fase de reestruturação e de ampliação desse serviço que nós oferecemos para a população de Rio Preto. Nós estamos criando 3 centros de referência em direitos humanos, um específico para crianças e adolescentes, um para idosos e um para doentes crônicos, porque hoje o nosso atendimento é só o jurídico para garantia de acesso à saúde. Nós queremos ampliar isso. No nosso centro de referência para as crianças, nós queremos atender outras demandas, como falta de vaga em creche, por exemplo, de idosos também, e implementar o trabalho com uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogo, inclusive para desenvolver ações em mediação de conflito e tentar ajudar a melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas, que normalmente são as pessoas que mais sofrem, né? As crianças, os idosos e as pessoas doentes. Doutor, e vocês atendem lá casos como o da Helena, da Elô, que você estava acompanhando aqui comigo agora, doutor que acompanhou toda a reportagem, e ele ainda me disse aqui, enquanto a reportagem estava rodando aí para vocês: olha, Josi, eu chego lá no GADA e às vezes eu saio renovado, dando mais valor à vida, porque a gente tem a mania, o costume de reclamar de tanta coisa, né? De não valorizar pequenas coisas, pequenos gestos, e olha o que essas meninas estão passando, essas famílias estão passando há anos, porque é um sofrimento desde o nascimento. Então você está de perto com essas famílias, com casos assim, você me disse que já atendeu um caso assim, que você se recorda, porque são milhares de atendimentos, né, nesse sentido. Mas o que vocês orientam essas famílias, como que é esse atendimento jurídico, é de graça, como é esse apoio também? Em 18 anos que eu estou no GADA, né, eu já atendi aproximadamente umas 5.000 pessoas, só eu, fora os outros advogados, e eu me lembro até o nome da Fernandinha, que era uma criança que tinha esse problema, que faz muitos anos que eu atendi. Realmente marca muito a vida da gente e é um trabalho muito gratificante. O atendimento é para a população de baixa renda, que não tem condição de pagar o advogado e nem de comprar o medicamento. Esse critério da renda, ele acaba sendo muito subjetivo, porque às vezes a família ou a pessoa tem uma aposentadoria ou um rendimento um pouco mais alto, mas as despesas com a manutenção da casa e com o próprio tratamento de saúde que ela vem fazendo são tão altos que não sobra o suficiente para ela pagar um advogado. Então o que nós orientamos é sempre para nos procurar, para que a gente faça essa triagem. E é muito importante, vendo a matéria, assim, essa questão dessas ações judiciais voltadas para a saúde, elas estão se tornando cada vez mais complexas. Existem diversas decisões, tanto do STJ quanto do STF, definindo critérios para isso, e hoje, inclusive, nós estamos no meio de uma dessas discussões, em que se debate se a responsabilidade é também da União ou não, se essa ação tem que correr na Justiça Federal para que a União integre o polo passivo. Ou seja, não é qualquer advogado que faz mais isso. Já foi o tempo, né, lá em 2000 e alguma coisinha, em que você entrava com uma ação com uma receita médica e conseguia uma liminar. Hoje não. Hoje, se o advogado não for muito capacitado e muito competente, ele já erra na escolha da pessoa que ele vai colocar no polo passivo. Nesse caso, pelo que eu vi, a ação é contra o Estado. E a gente tem evitado entrar com as ações contra o Estado justamente porque o DRS tem esse problema. A desassistência no DRS é muito grande.
Então, de 12 meses no ano, o paciente acaba conseguindo pegar 5, 6, com sorte 7 meses. E aí tem o que fazer, a gente informa o juiz bloqueia dinheiro para comprar, mas até que seja feito todo esse trâmite, já correram 40, 50 dias e a pessoa já perdeu um mês de tratamento. E para algumas doenças, um mês de tratamento é muito. Para um tratamento de câncer, você não pode interromper nenhum mês, senão corre o risco da bactéria se tornar resistente àquele medicamento. Ou seja, nós temos optado pelas ações contra a prefeitura, e a prefeitura ela cria uma resistência muito maior do que o Estado nessas ações, ela é bem mais combativa na sua defesa, só que quando a prefeitura começa a entregar, não falta. Não falta o medicamento para o paciente, raramente falta. Por isso nós temos optado aqui em Rio Preto por entrar com as ações contra a prefeitura para garantir que não vai acontecer o que está acontecendo com essas crianças. Tá, doutor, segundo a sua experiência também, para a gente explicar melhor para quem está nos acompanhando, ou casos parecidos assim, de epidermólise bolhosa, aqui em Rio Preto eu creio que deva ter também, eu não tenho conhecimento, mas que eu já fiz reportagens, são dessas meninas aí em Olímpia, né? Porque são casos delicados mesmo. Por que acaba faltando? Porque o processo, como você falou, é complexo, você tem que direcionar para um rumo correto, mas é porque também é caro o medicamento, é caro o curativo, é de alto custo, mas também não é um caso de urgência, de emergência, não deveria chegar? Então, na verdade, essa questão do custo do medicamento para o Estado, especialmente para as ações contra o Estado, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque para o Estado isso não significa grande coisa. Para a gente é um absurdo, para o Estado isso não é grande coisa. A justificativa que sempre vem é de dificuldade na realização de licitação, especialmente quando se trata de medicamento importado, mas também são pretextos, meros pretextos, porque a lei de licitações ela garante a possibilidade de dispensa do processo licitatório em casos graves e urgentes ou quando a licitação ela se frustra. Então, se houvesse um pouco mais de boa vontade da gestão, e esses casos não aconteceriam. Ou pelo menos o período de interrupção seria bem menor, porque frustrou a licitação, você já pode iniciar um processo de compra com dispensa de licitação para não deixar a criança sem. O que eu costumo dizer é que quem chora e sofre junto somos nós, advogados, porque a gente olha no olho do paciente, a gente sofre com a dor dele, sabe? A gente recebe mensagem de WhatsApp até que a coisa se resolva. E a gente ouve o lamento dele e a gente sofre junto. Para o juiz, isso é muito impessoal, para o promotor, isso é muito impessoal. Para quem está lá no DRS ou na Secretaria de Saúde, só cumprindo as decisões, isso acaba sendo muito impessoal e corriqueiro para eles. Então, nós sofremos junto porque nós vemos, nós olhamos no olho do paciente. E muitas vezes nós somos questionados, nossa, por que vocês são tão combativos, né? No GADA? Vocês arrumam briga com todo mundo, a gente arruma briga mesmo. E vamos continuar arrumando. Por quê? Porque a gente sofre junto, a gente olha no olho, a gente se desespera junto com essas pessoas. E tem o que ser feito, sim. Eu acho que um pouco mais de boa vontade por parte tanto do judiciário, porque muitas vezes quando a gente informa o descumprimento, acaba sendo muito moroso esse procedimento, né? E uma coisa que o Júlio fala, que é o coordenador nosso do GADA, e a gente às vezes até fica bravo, mas é verdade, ele sempre fala, eu queria ver se fosse o filho dele. Né? No caso da pessoa que tem que comprar o medicamento, no caso do juiz, no caso do escrevente que tem que dar andamento no processo, é sempre muito burocrático. E nós entendemos que existe, sim, um número elevado, os servidores judiciários estão super atarefados, sobrecarregados, e o próprio DRS, a Secretaria de Saúde, mas existem situações como dessas duas crianças que elas precisam ser priorizadas. Não só porque, se eu não tratar, corre o risco de morrer, não. É uma situação de humanidade, a criança sofrendo com dor por conta de ferida, por conta das bolhas e o calor, enfim. Eu acho desumano, né, doutor? É desumano. Eu vou fazer o seguinte, então, aproveitando, para você passar o endereço, o telefone do GADA, para quem é daqui de São José do Rio Preto. Eu não sei também se a família, que já tem um advogado no caso, mas se quiser procurar ajuda sua, do GADA, também pode, sendo de Olímpia. Então, para você passar essa orientação agora,
De repente, você não tem um caso aí de epidermólise bolhosa, mas caso de câncer, que está faltando medicamento, ou inúmeros casos também que você precisa e você está nessa luta, nessa briga na justiça. Então, como o GADA pode ajudar, telefone, endereço, e pode atender também quem é aqui da região, doutor? Sim, nós atendemos todo tipo de paciente crônico, crianças com deficiência, idosos, para conseguir fralda, suplemento alimentar. O que a gente tem feito bastante, que tem visto resultado muito positivo, especialmente para crianças com algum tipo de deficiência intelectual, é o pedido do canabidiol. Tratamento de câncer, a gente tem recebido alguns casos, agora bem recentemente, por conta de diagnóstico tardio, por causa da pandemia, que não conseguiram diagnosticar lá e agora os medicamentos do SUS não têm mais efeito, enfim. Nós atendemos todo tipo de patologia, cardiopatia, enfim. E o GADA, ele é uma ONG que tem, na verdade, atuação, pelo seu estatuto, no território nacional todo. Sim. Em tese, nós poderíamos atender hoje qualquer pessoa do Brasil, especialmente porque com o processo digital, nós não precisamos estar no local onde o processo está. Mas nós não temos tido ainda capacidade de atender todo o Brasil, mas nós atendemos, gente, sim, né? Nós atendemos toda a região de Rio Preto, até a divisa do estado ali com o Mato Grosso. Então, se tiver alguém da região que precise de atendimento, pode nos procurar. O GADA fica ali no centro, na Rua Voluntários de São Paulo, 3398. Fica na esquina com a Rubião Júnior, bem facinho de encontrar. E o telefone lá é o 3225-1889. Isso mesmo, que está na tela. Está na tela já. Doutor Rogério, muito obrigada. Ótimo trabalho para você, que você continue atendendo essas pessoas todas que necessitam. E se precisar também, estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui no BG. Pode sair por ali. Obrigada, Obrigado. viu?